primeiro segredo que essas sociedades secretas tentam guardar é que o Deus que adoramos hoje é o falso Deus. E estamos, na verdade, em uma prisão criada por esse falso Deus. E foi quem Jesus foi. Jesus foi um ser cósmico, enviado pela Mônada, para nos contar a verdade sobre o mundo. E foi por isso que ele morreu. A verdade sobre Jesus que as sociedades secretas escondem há milênios. Nesse vídeo eu vou fazer um react de uma aula do professor Jiang, que tem viralizado aqui no Brasil, e muitas pessoas têm aceitado de coração aberto o seu ensinamento, e eu vou mostrar os perigos de você consumir esse tipo de conteúdo sem nenhum filtro, sem nenhum conhecimento. Esse vídeo não é só teoria sobre teoria da conspiração ou cultura karoshi, não. É um vídeo objetivo. Esse vídeo vai trazer impacto positivo na sua vida, tenho certeza disso. Então já quero te pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar a sua opinião nos comentários, beleza? O professor Jiang, ele se formou, ele é um chinês que foi para o Canadá, se formou em Yale, é escritor e ele revolucionou o sistema educacional chinês. Muitos acreditam, inclusive, que ele é uma espécie de espião do Partido Comunista Chinês. Mas vamos lá. Eu vou passar a aula aqui e eu vou pontuando conforme a aula for passando e peço que vocês prestem atenção para entender o que eu vou explicar aqui, beleza? Certo. Então, o que eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é explicar para vocês o que a maioria dos cristãos acredita sobre a religião deles, tá? Isso é chamado de perspectiva ortodoxa ou canônica, tá? Então, isso é o que a igreja ensina oficialmente. O cristianismo tem muitas facções diferentes, mas todas acreditam em uma certa interpretação da Bíblia, tá? Depois, o que eu vou fazer é mostrar para vocês o apócrifo. Apócrifo? Apócrifo significa apenas oculto, tá? Ou secreto ou esotérico. Apenas um conhecimento secreto que é mantido dentro dessas sociedades secretas. Tudo bem. Então, o canônico... Ele vai mostrar a criação e o que aconteceu depois da criação numa perspectiva cristã, beleza? E depois numa perspectiva esotérica, o que as seitas costumam ensinar internamente, beleza? O ortodoxo vem de uma leitura da Bíblia. E a Bíblia, em sua essência, é uma história da aliança entre Deus e os humanos, tá? Aliança. Aliança significa contrato ou entendimento. Então, ao longo da Bíblia, há uma série de alianças, tá? A primeira aliança é entre Adão e Deus. Então, vocês já devem ter ouvido a história do Jardim do Éden, certo? Deus cria o universo, depois cria o Jardim do Éden, onde coloca Adão e Eva. E Deus diz a Adão e Eva, este é o paraíso, vocês não precisam trabalhar, apenas aproveitem a vida. A comida é de graça, a comida é farta. Aqui a gente já tem um primeiro equívoco grave do professor Jiang e das seitas esotéricas, beleza? Em momento algum, a Bíblia, Deus diz na criação que o homem não trabalhava, muito pelo contrário. O homem trabalhava antes mesmo do pecado. Só que o trabalho não era penoso, não era cansativo. Vamos lá. Gênesis, capítulo 2, verso 15. Diz assim, ó. E tomou o Senhor Deus o homem. Isso aqui é antes da queda, logo após ele criar o homem, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então o homem colocou no jardim do homem, Deus colocou o homem no jardim do Éden para trabalhar. O homem trabalhava assim. Só que o trabalho não era penoso, não era cansativo, não era desgastante. Entendeu? Isso é importante para você entender como a má interpretação e ignorar alguns detalhes da Bíblia faz com que você tenha uma interpretação totalmente equivocada daquilo que realmente aconteceu. Todos os dias vocês serão felizes e sem necessidades. Vocês viverão para sempre. Mas há apenas uma coisa que vocês não devem fazer. E apenas uma coisa, tá? O que quer que façam, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apenas não façam isso e ficarão bem. Então é claro que Adão e Eva fizeram. Eles comeram a fruta estúpida, tá? Então o que Deus faz é banir Adão e Eva do Jardim do Éden. E agora eles são forçados a trabalhar para cultivar comida para se alimentarem, tá? E isso leva a sociedade, ao desenvolvimento da sociedade. Deus olha lá dos céus e vê que os humanos agora estão indo para a guerra, estão brigando por propriedade privada. E Deus diz, eu não quero essa porcaria. Não foi para isso que eu criei os humanos, tá? Então ele pensa, quer saber? Vou destruir todo mundo e começar de novo. Mas aí ele vê um humano de quem ele gosta chamado Noé. E isso leva a... Repare como ele leva você a uma linha de raciocínio totalmente destrutiva com relação
as ações divinas. É tipo assim, então eu vou pegar e vou destruir todo mundo. Como se Deus fosse um moleque desequilibrado que, quer saber, eu não quero isso mais não. Ele vai induzindo você a essa linha de raciocínio. Deus dizendo a Noé, construa um navio, construa uma arca e salve-se, porque eu vou inundar o universo, eu vou destruir o mundo. Então Deus destrói o mundo e Noé sobrevive. Então Deus diz a Noé, quer saber? Você é meio bobo. Eu não deveria ter destruído o universo. Eu prometo nunca, jamais destruir o mundo novamente. Certo, essa é a aliança dele com Noé. Outro erro equivocado, erro grave aqui do professor Jiang. Deus não falou que não iria destruir o mundo novamente. A aliança que ele faz com Noé é que Deus não iria mais destruir o mundo com água, com dilúvio. E o sinal dessa aliança seria um arco-íris. Deus não fala que não iria fazer novamente. Inclusive o livro de Gênesis diz que ele mesmo enviou os anjos para tocar as trombetas e ele mesmo vai enviar os cavaleiros. Então a gente encontra aqui outro erro do professor Jiang. Vai pegando esses pontos para você entender, porque quando ele chegar na parte esotérica da explicação, vocês vão entender como que a desconstrução daquilo que os cristãos acreditam em relação ao ensinamento de Jesus é totalmente distorcido. Mas Deus vê que os humanos ainda são perversos e maus. E ele diz, quer saber? Eu preciso encontrar um homem que seja bom. E eu preciso que ele crie uma nação que possa ser a luz do mundo, que será o melhor exemplo do que significa ser uma pessoa boa. Então ele encontra um homem chamado Abraão, e Abraão, claro, é o pai de uma nação chamada Israel. Então esta é a terceira aliança. Deus diz a Abraão, você e seus filhos, seus netos, seus bisnetos agora são leais a mim. Eu vejo vocês como povo escolhido e lhes dei a terra prometida. Certo, é isso que Israel é, uma terra prometida. Com o tempo, o que acontece é que Abraão e seu povo, eles partem para o Egito. E no Egito, eles se tornam escravos do faraó do Egito. E então Deus pensa, quer saber? Eu deveria dar uma olhada nos israelitas e ver como eles estão. Ele olha para baixo e diz, ups, agora eles são escravos do faraó. Eu preciso consertar isso agora, ok? Então ele designa um homem chamado Moisés para libertar os israelitas do Egito e levá-los de volta para a terra prometida. Quando Moisés faz isso, Deus diz, agora o que você deve fazer é dar aos israelitas a minha lei, os 10 mandamentos. Ok, a lei, porque senão eu não posso confiar que vocês se comportem. Ok. Então agora esta é a quarta aliança. Agora os israelitas estão de volta à terra prometida. Mas, de novo, e mesmo havendo leis, eles ainda se tornam perversos e começam a adorar falsos deuses. Então Deus os pune, e Deus agora está procurando por um bom líder para os israelitas. E então, finalmente, ele encontra uma pessoa chamada Davi, que se torna o rei dos israelitas. E Deus diz a Davi, você é a pessoa que eu procurei por toda a eternidade. Você é o melhor exemplo do que significa ser um seguidor fiel de mim, Javé. Ok? Então isso é algo chamado de aliança davídica. A aliança davídica afirma que Deus sempre favorecerá Israel como a nação escolhida, e a casa de Davi governará Israel para sempre. Ok? Então, pessoal, uma pergunta rápida aqui. Quem escreveu a Bíblia? Provavelmente esse cara, né? Certo? Se você tivesse que adivinhar quem escreveu a Bíblia, provavelmente não Moisés, nem Abraão, nem Noé, nem Adão, provavelmente esse cara, ok? Porque ele está dizendo que desses 5, ok, eu sou o melhor. Eu sou a pessoa que Deus mais ama. Minha família governará o mundo porque essa é a vontade de Deus. Agora, é claro, não é isso que acontece. Eventualmente, Davi tem um filho chamado Salomão, e esses dois... O interessante é que isso é ensinado nas faculdades de teologia não convencionais, como se a Bíblia foi apenas um instrumento de manipulação política, para poder dar autoridade, uma autoridade divina a algumas famílias. É isso que ensina na faculdade de teologia, existe essa desconstrução também. São considerados os 2 melhores governantes de Israel. E é isso que chamamos de reino davídico, ok? O reino davídico, a era de ouro de Israel. Mas depois de Salomão, os israelitas tornam-se perversos novamente e então Deus tem que puni-los e espalhar Israel pelo mundo, ok? E assim, a última aliança é a de Jesus. O que Jesus faz é que, antes de tudo, ele reafirma a lei de Moisés e diz ao povo israelita, lembrem-se de Moisés e de sua lei, porque é isso que Deus quer.
Então ele se sacrifica para libertar os israelitas do pecado original. Certo? Porque Deus está furioso com as pessoas, porque as pessoas comeram o fruto. Esse é o pecado original. Esse é o primeiro crime de desobediência contra Deus. Então, ao se matar, Jesus liberta a humanidade do pecado original. Ele redime a humanidade. Jesus não se matou, é no detalhe. Jesus ele se entregou, mas ele foi crucificado. O pretório romano que torturou Jesus o crucificou. O povo que perseguiu Jesus e levou ele a esse caminho. Entendeu? Ele sabia qual era o destino, ele sabia como sair dele, beleza? Mas ele simplesmente deixou acontecer porque era a propósito de Deus. Mas Jesus não se matou. Isso não é o verdadeiro termo. Ele se entregou. É diferente. Ok? Agora, a última coisa que Jesus faz é criar uma nova aliança. Ok? Uma nova aliança entre a humanidade e Deus. De agora em diante, porque Jesus libertou a todos do pecado original, todos podem agora estar com Deus. Você não precisa ser israelita. Você não precisa seguir a lei mosaica. Você nem precisa vir da família de Davi. Qualquer um e todos podem agora amar a Deus. E Deus amará essa pessoa de volta, ok? E isso, claro, inicia o cristianismo, certo? Então isso, pessoal, chama-se judaísmo, o que os judeus acreditam, ok? E nessa linha de raciocínio final, basicamente, já grosso modo, é isso mesmo. Jesus ele morre na cruz, ele quebra o véu, ele quebra a barreira que os homens tinham com Deus por conta do pecado, e agora todos nós como indivíduo temos acesso a Deus Pai. E todos esses 6 é o que os cristãos acreditam, o cristianismo, certo? As primeiras 5 alianças são o que os judeus acreditam ser verdade. Mas eles acreditam que, eventualmente, alguém retornará para restaurar o reino de Davi, ok? Mas não Jesus, não Jesus. Os cristãos acreditam que Jesus é o profeta final, ok? Na verdade, Jesus é o próprio Deus. É por isso que se chama cristianismo. Porque eles acreditam em Jesus Cristo. Então esta é toda a história do judaísmo e do cristianismo. O que eles acreditam oficialmente. Alguma pergunta antes de eu prosseguir? Ok, agora, como vocês podem entender, se você é um cristão verdadeiro ou um judeu verdadeiro, há na verdade muitos problemas com esse entendimento. Agora ele vai começar a desconstruir, né? E vai começar a fazer comparativos com o esoterismo e os apócrifos, as seitas secretas, com o cristianismo. É onde ele começa a cometer muitos erros graves. E se você não tiver conhecimento e discernimento para ouvir o que ele está falando, você cai na malha fina, cara. O primeiro problema é... por que Deus teve que nos expulsar do jardim do Éden? Digo, comer um fruto foi tão ruim a ponto de nos banir do paraíso? Então, ele diminui a gravidade do problema. Não é um fruto, é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não foi somente por causa da desobediência. A desobediência foi o fator principal. Mas é porque esse fruto continha um conhecimento que corromperia a inocência e a pureza do homem. Esse é o fato. Ele diminui, ele pega esse fruto como se fosse uma banana, como se fosse uma maçã, e não é. Cada fruta, em termos biológicos, tem a sua particularidade. A banana ela tem um tipo de nutriente que é mais forte, o mamão tem um, o abacate tem outro, o abacaxi tem outro. Então, assim como as frutas, cada uma tem as suas particularidades, esse fruto ele tinha uma particularidade muito especial, que era o conhecimento do bem e do mal. Então não é, só porque eles comeram uma fruta eu vou banir eles do jardim? Não, não é simplesmente isso. É porque eles desobedeceram e comeram de um fruto que ia corromper a sua natureza. Tipo, o que havia de errado em comer aquele fruto? Esse é um grande mistério na religião. Havia tudo. Existe inclusive uma linha de raciocínio que assim, eu reflito sobre isso, tá? É válida essa linha de raciocínio, que na verdade esse fruto tem a ver com questões de cunho sexual, com relação à mulher, a Eva e a serpente, porque todo a maldição que Deus colocou, né, a consequência que Deus colocou em Eva tem a ver com o sistema reprodutor feminino. Né? Ela vai ter dores de parto, o desejo dela será do marido. Então assim, existe uma linha de raciocínio que acredita que o que aconteceu na verdade ali não era uma fruta em si, mas foi um relacionamento. Eva coabitou com a serpente,
que seria, a serpente ele seria um nome figurativo. Mas assim, não é simplesmente uma fruta. Religião. Por que o pecado original aconteceu? E por que Deus ficou tão zangado? O segundo problema é Noé. Digo, Deus destruiu o mundo porque éramos perversos. Mas depois que ele destruiu o mundo, ainda éramos perversos. Então, por que Deus... Não, olha o que ele explica. Deus destruiu o mundo porque éramos perversos. Mas depois que ele destruiu o mundo, nós continuamos perversos. Não foi somente por causa disso. O motivo principal do dilúvio foi porque os anjos começaram a ter relações sexuais com as filhas dos homens, dando origem a uma nova raça, chamada Nefilins. Uma raça totalmente corrompida e perversa. Não era só por causa dos homens, mas é porque uma nova raça, uma nova criatura estava surgindo na Terra. Deus teve que destruir o mundo para começo de conversa? Se ele é Deus, então não deveria entender como os humanos são? Ele não entenderia que destruir o mundo apenas, não faz nada de verdade, sabe? Então isso é bem escana. O último problema é Jesus. Quem foi Jesus? E por que ele teve que se matar? Por que Deus teve que enviar seu único filho para morrer pela humanidade? Então, se você é novo no cristianismo, a própria ideia de Jesus, na verdade, não faz muito sentido. É você. Eu cresci... Faz todo sentido. Por quê? Se você entender que Deus é luz, beleza? E a própria Bíblia afirma isso. Deus, ele é luz, tá? Então, pensa um mundo onde só há escuridão. E um Deus que é pura luz e energia, beleza? Tudo aquilo que é trevas, que é escuridão, é dissipado pela luz. É automático. Não é questão de Deus escolher viver no meio do pecado. Deus, ele não pode habitar no meio do pecado. Por quê? Porque ele é luz. Então, quando ele chega no ambiente, automaticamente as trevas são dissipadas. Assim como você acende uma luz no seu cômodo, no seu quarto, na sua sala, seja onde for, e aquele lugar que está escuro, ele passa a ser iluminado, assim é com Deus. Entendeu? É quem ele é a essência de quem ele é, luz. Então, ele não habita e não compactua com trevas. Então, Jesus, quando ele morre na cruz, pelo fato da humanidade estar totalmente corrompida e perversa, o homem não conseguia ter acesso a Deus. Porque a ira de Deus se aplacava contra a humanidade, por conta do pecado. Então, Jesus, ele é um sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito, beleza? É como se fosse ele pagou uma dívida. Nós tínhamos uma dívida que era o pecado e vivemos em trevas. Então Jesus, pelo fato de ser perfeito, se sacrificou e esse sacrifício pagou toda a dívida do pecado da história da humanidade. Então quando Jesus ele olha para a gente, ele não vê mais só trevas e pecado. Ele vê o sacrifício daquele que foi puro, o único que não pecou. Entendeu? E isso faz com que nós conseguimos ter, através de Jesus, comunhão com Deus. É simples, gente. É simples, mas a linha de raciocínio, pensando numa linha de raciocínio estritamente lógica e esotérica, não faz sentido. Mas até em termos racionais, isso faz total sentido. É por isso que o cristão não sacrifica mais animal. E é por isso que essas seitas ainda sacrificam animais. No Ocidente, eu cresci em um mundo cristão e isso nunca fez sentido pra mim, tá? As pessoas me diziam como Jesus era incrível, a história não faz sentido nenhum. Então, se você é uma pessoa muito inteligente... Isso tudo que eu estou explicando para você, é necessário uma perspectiva, eu vou dizer que um presente, um talento de Deus, um dom de Deus, para que você consiga enxergar e compreender essas coisas. Não é simplesmente estudando teologia e história que você vai compreender esse tipo de coisa. Há muitas perguntas sobre essa interpretação da Bíblia. E essas são as 3 principais, tá bom? Então agora, o que eu vou fazer é explicar para vocês o que o esotérico, o que as sociedades secretas acreditam e realmente acontece. Então, olha só o que ele fala. O que as sociedades ensinam e acreditam e o que realmente aconteceu. Então ele já deixa bem claro que, na concepção dele, as sociedades secretas estão certas. Beleza? O cristianismo está errado. Então vamos lá. Vou começar com o Noé. Por que Deus destruiu o mundo? A razão pela qual Deus destruiu o mundo não é por causa dos humanos, mas por causa de outra coisa. Essas pessoas são chamadas de Nefilim. E a propósito, se vocês estiverem interessados em aprender mais, há 2 livros que não fazem parte da Bíblia, mas que darão uma visão do conhecimento esotérico, tá?
primeiro é chamado de Livro de Enoque. Livro de Enoque. O segundo é chamado de Evangelho de Tomé. Certo? Tudo bem. Então, estou usando esses dois livros como fontes para minha explicação, tá? Então, os Nefilins são filhos de anjos e mulheres. Certo. Então, o que aconteceu foi que os anjos, que deveriam vigiar a humanidade, desceram e viram, uau, esses humanos, essas fendas são realmente lindas. Então, o que eles fazem? Bem, eles fazem sexo com elas, certo? Então, o que acontece? Eles têm muitos e muitos filhos. E o que esses filhos fazem? Esses filhos escravizam a humanidade. Essas pessoas são chamadas de Nefilim, tá? Então, se você quer entender o que aconteceu, vamos fazer um experimento mental. Digamos apenas que existe um grupo de super-humanos. Quando ele vai falar do dilúvio de Noé, ele fala que Deus matou o homem para que porque o homem era perverso, depois ele continuou perverso, e agora ele já está falando na questão dos Nefilins, que eu já tinha falado lá no início, entendeu? Inclusive, os cristãos têm ciência disso. Entendeu? Então, assim, ele deu uma distorcida no entendimento do qual o cristão tem, e agora ele fala dos Nefilins. Chamados Vingadores. Sabe? Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão América, Thor, tá? E eles lutam contra o Thanos e salvam o mundo. E agora, o que eles fazem? Bem, eles estão entediados e então começam a fazer muito sexo. Eles têm muitos e muitos filhos. E esses filhos agora são como semideuses, certo? Então, o que eles fazem? Bem, eles escravizam a humanidade. Mas então, o que eles fazem? Bem, eles começam a lutar entre si, ok? Então é basicamente isso que aconteceu. Então Deus teve que destruir os Nefilim, porque eles não são naturais. Anjos e humanos não deveriam fazer sexo uns com os outros. E isso cria um novo poder chamado Nefilim. O problema, porém, é que os Nefilim são divinos e, portanto, não podem ser mortos. Então você pode se livrar de seus corpos mortais, mas agora eles se tornam demônios que vivem no subsolo e estão nas sombras. E adivinhem só, pessoal, eles ainda estão aqui hoje. Então essas sociedades secretas acreditam que os Nefilim... Ok. Essa linha de raciocínio até agora seria basicamente o que os espíritas acreditam quando eles usam o termo de espíritos evoluídos. Nós cristãos, eu, inclusive, acredito que sejam demônios. Beleza? Nefilim são reais e que ainda controlam o mundo. As pessoas mais ricas do mundo são, na verdade, Nefilim, ok? Porque eles estão por aqui há milhares de anos e, portanto, são capazes de controlar o desenvolvimento da humanidade. Ok, então eles são chamados de Nefilim. Então isso é fácil de entender. Agora a questão é, espere um minuto, por que Adão comeu aquela fruta e por que Jesus teve que se matar? Bem, agora a coisa fica realmente complicada, ok? Então agora eu preciso explicar para vocês o que as sociedades secretas acreditam, ok? Lembrem-se, eles acreditam que a mente leva a matéria. O que isso significa, ok? Deixe-me explicar o que isso significa. A mente leva a matéria. No princípio, o verdadeiro Deus é chamado de mônada. Ok, o Um. Então pensem nisso como o núcleo do universo, o Sol divino. Então agora ele vai explicar como que funciona com relação à criação na mente dos esotéricos. Como que tudo se deu, como tudo aconteceu, beleza? Então o ser mais poderoso não seria o Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento, beleza? Mas seria um outro ser chamado mônada, que também é somente luz e espírito, beleza? A mônada é tão poderosa que quando ele respira, ok, ele vibra energia divina, e ao longo de milhões de anos, essa energia divina cria novas formas de vida. Ok, então a primeira forma de vida é chamada de díades. Díades são apenas pares, ok, geralmente masculino e feminino, que são filhos da mônada. E eles são capazes, por si mesmos, de criar novos universos também. Ok, então as díades começam a emanar. Ok, então todo o universo é vibração. É energia vibracional, é a respiração desses seres cósmicos. Ok? E com o tempo, ao longo de milhões de anos, essas vibrações tornam-se átomos, o que leva à matéria, ok? É isso que eles querem dizer com a mente leva à matéria. Agora, uma dessas díades, chamada Sofia, decide, sabe de uma coisa? Eu posso ser tão boa contra a mônada. O que a mônada faz? A mônada é capaz de se propagar por si mesma, por si só. Ele não precisa acasalar. Então Sofia diz, sabe de uma coisa? Vou produzir algo sozinha, vou ter um filho sozinha para provar que sou a mônada. Certo. Então ela faz isso e cria um novo ser. Certo, um novo ser. Vamos chamá-lo de demiurgo. Há nomes diferentes, vamos chamá-lo de demiurgo. O demiurgo é um monstro, uma monstruosidade.
porque vai contra a ordem natural. Chegamos agora na linha de raciocínio, citada inclusive por filósofos. Platão fala sobre isso, sobre esse ser chamado demiurgo, beleza? Então ele fala da mônada, a mônada cria as díades, uma dessas díades é a Sofia, e essa Sofia ela tenta por si só gerar vida, sem acasalamento. E ela dá origem a um monstro terrível chamado demiurgo, beleza? Então Sofia pensa, ups, eu não devia ter feito isso. Então o que ela faz? Ela abandona a monstruosidade, ela o joga fora e o esconde em um mar de nuvens, para que ninguém saiba que ele realmente existe. Nem o demiurgo sabe que ele existe. O demiurgo não conhece este mundo, certo? Portanto, ele acredita que deve ser o único Deus verdadeiro, capaz de criar vida nova. Então, o que ele cria? Mas, certo, ele cria o planeta Terra. E então ele cria Adão e Eva. Certo, é isso que o monstro faria, ok? Olhe para essa história. Que tipo de Deus expulsaria alguém do paraíso por comer uma fruta? Um monstro faria isso, certo? Que tipo de Deus mataria um povo sem nenhum motivo especial? Um monstro faria isso. Certo, que tipo de Deus exigiria que um povo fosse leal a essa pessoa? Um monstro. Que tipo de Deus imporia sua vontade a um povo? Um monstro. Que tipo de Deus diria a alguém: você é a única pessoa de quem gosto, odeio todos os outros? Um monstro faria isso. Certo? Em outras palavras, o verdadeiro... Você vê como que ele pega os fatos históricos e, tipo assim, ele cospe em tudo que aconteceu como se simplesmente fosse uma criança. Um Deus que criou tudo da maneira como criou fosse uma criança descontrolada. Eu vou deixar de explicar até o final, porque depois eu vou mostrar para vocês com frases de Jesus, beleza? Uma delas é: vós os conhecereis pelos seus frutos, já que eles têm Jesus como um ser celestial, e vocês vão entender o porquê, um ser que veio da mônada, tá? Vocês vão entender como tudo isso é uma mentira. Aparentemente a história aqui é linda e faz todo sentido na mente de quem não tem conhecimento e entendimento. Mas preste atenção que a gente já está chegando até o final e você vai entender a monstruosidade, a perversidade disso daqui, beleza? O segredo que essas sociedades secretas tentam guardar é que o Deus que adoramos hoje é o falso Deus. E estamos, na verdade, em uma prisão criada por esse falso Deus. E foi quem Jesus foi. Jesus foi um ser cósmico, enviado pela mônada, para nos contar a verdade sobre o mundo. E foi por isso que ele morreu. Porque o Império Romano não podia permitir que as pessoas vissem a verdade. Se ele contasse a verdade, você saberia na hora, acordaria. Portanto... só que não foi o Império Romano que perseguiu Jesus. Quem perseguiu Jesus foi as seitas secretas da época. Os fariseus eram uma seita, não era uma religião. Não foi o Império Romano. O Império Romano foi o agente crucificador. Mas esse agente foi provocado por uma seita que perseguia Jesus, que era chamado de fariseus. Beleza? Os que dizem a verdade devem ser mortos. Certo? Então é nisso que essas sociedades secretas acreditam. Elas acreditam que a mônada existe, e a mente da mônada é o que cria o universo. E Jesus foi enviado para nos lembrar que, embora estejamos em uma prisão, ainda há a mônada em você. Há uma centelha em você, uma luz divina em você, que você pode ativar. E se você ativar, então retornará à mônada, verá a verdade por si mesmo. E quando você morrer, sua alma, que faz parte da mônada, vai querer retornar à mônada e poderá escapar deste mundo. Mas para ativar essa luz, você deve ser uma boa pessoa, deve amar uns aos outros. Você deve rejeitar o dinheiro e o materialismo e as notas, ok? As notas na escola. Você deve rejeitar a competição. Você deve rejeitar a riqueza material para buscar a felicidade espiritual. Certo? Essa era a mensagem de Jesus. Agora, você pode imaginar que os poderosos, os Nefilim, não gostariam disso, certo? É uma ameaça direta aos Nefilim, que agora controlam a prisão criada pelo Demiurgo. Também é uma ameaça direta ao Demiurgo. E é por isso que essas sociedades secretas foram, ao longo dos séculos, reprimidas, executadas, entende? Massacradas. Mas eles acreditam que é seu dever proteger esse segredo, porque somente protegendo o segredo, a humanidade pode ser salva no final.
Beleza, ele terminou a explicação, então agora eu vou mostrar para vocês com ensinamentos do próprio Jesus de que essas pessoas são pessoas totalmente malignas, beleza? E que os frutos, as coisas que elas fazem vão totalmente contra a ordem divina, totalmente contra até mesmo aquilo que eles acreditam. Jesus, em Mateus capítulo 7, ele deixa bem claro que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus ou é amigo de Deus. Na verdade, ele nos ensina como discernir os espíritos e como saber se as pessoas são ou não do bem ou de Deus, ou como os católicos acreditam, da mônada. Ele diz pelos seus frutos, por aquilo que eles fazem, pela forma como que eles agem, as decisões que eles tomam. Por isso, por esses sinais, vocês conhecerão se essas pessoas realmente são discípulos de Jesus ou não. Primeiro, Jesus, em momento algum, se refere ao Deus do Antigo Testamento, de Gênesis, como um monstro. Muito pelo contrário. Jesus usa referências do Antigo Testamento para mostrar que o Deus do Antigo Testamento é um com ele. Beleza? E que ele é sim o Criador dos céus e da terra. Jesus não o chama de monstro, Jesus o chama de Pai, Senhor e Criador. E diz que só há um bom, que é ele. Beleza? Então o próprio Jesus afirma aquilo que a sociedade secreta diz que é mentira. Que Demiurgo acha que ele é o único Deus verdadeiro, querendo dizer que Yahvé seria esse Deus. Então, se Jesus é um enviado da mônada e veio para trazer o entendimento correto sobre isso, Jesus não reforçaria a ideia de que o Deus do Antigo Testamento é o único Deus verdadeiro, entendeu? E que ele é bom. Segundo ponto, Jesus não veio destruir ou revogar a lei dada a Moisés pelo suposto monstro. Jesus disse, não, eu não vim destruir nem desconstruir aquilo que foi feito no passado. Eu vim cumprir essa lei. E foi o que ele fez. Beleza? Então, assim, esse é o segundo equívoco grave, o segundo erro grave de entendimento. Tá? Se o Deus do Antigo Testamento fosse um monstro, Jesus não reafirmaria e cumpriria a lei dada por esse Deus. Beleza? Dinheiro e riquezas. Jesus deixa bem claro que o dinheiro jamais deve ser o objetivo principal da nossa vida ou um fim em si mesmo. Porém, o que acontece nessas seitas secretas é que elas se envolvem em alianças duvidosas e fazem inclusive pacto de sangue com outras entidades em busca de fama e dinheiro, totalmente ao contrário daquilo que Jesus ensinou. Outra coisa que essas seitas secretas fazem é buscar o poder. Na verdade, a maioria delas, pelo menos o topo da pirâmide, eles detêm o poder, a influência política, influência econômica, social, inclusive influência religiosa. E como eles conseguem essa influência? Através de pactos com entidades satânicas, vão entregando a sua vida a entidades satânicas. Não, eles não são nefilins, como eles afirmam. Eles não são, beleza? Eles se submetem a espíritos que um dia foram, esses seres, aos demônios, para que usem eles para poder ditar as regras como que funciona aqui na Terra. Então, quando alguém faz um pacto ou uma aliança com essas sociedades secretas e essas entidades, uma das coisas que acontece de maneira muito rápida e até inexplicável é essas pessoas conquistarem cargos de influência na sociedade, seja na política, seja fama, seja um apresentador de televisão, um ator de novela, um senador, um deputado ou até presidente. E Jesus foi totalmente contra isso, essa busca de poder, autoridade, influência e ter domínio sobre os outros. Jesus, ele disse em Marcos capítulo 10 assim, sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vocês. Antes, qualquer que entre vocês quiser ser grande ou ter poder, deve ser servo. Beleza? E qualquer que dentre vocês quiserem ser o primeiro, deverá servir a todos, deverá se colocar como o último. Então Jesus foi totalmente contra essa busca incessante por poder, fama, dinheiro e influência. Jesus e os apóstolos combatiam as seitas da época. Então essa história de seitas secretas, isso não é novo, isso é algo que acontece há muitos anos. Muitos e muitos anos, antes mesmo do nascimento do próprio Jesus, já existiam muitas seitas secretas, entendeu? E Jesus, ele combatia essas seitas. Se você for ler o Antigo Testamento, isso fica muito claro. E uma dessas seitas principais, que é a mais citada ali, já no Novo Testamento, eram os fariseus, tá? Mas a gente tinha também os saduceus, beleza? Os zelotes. E Jesus,
ele não compactuava com essas seitas, ele não se envolvia. Um outro ponto importante sobre essa diferença são os bebês, que nós cristãos temos como precioso. Aquilo que é de mais importante, mais puro na criação, são os bebês, são as crianças. O próprio Senhor diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Nós protegemos e amamos e cuidamos com todo amor e carinho de bebês e de crianças. Mas o que essas seitas secretas fazem? Elas sacrificam bebês, elas assassinam bebês. Então você vê que é um negócio totalmente satânico e fora da realidade. E qual o propósito disso tudo? Incentivar tudo aquilo que vai contra os princípios e ensinamentos bíblicos. Princípios e ensinamentos bíblicos, inclusive, o próprio Deus do Antigo Testamento já trazia. Tá? A gente tem, por exemplo, um incentivo ao homossexualismo, ao transexualismo, beleza? A libertinagem, como orgias, pornografia, adultério, obras das quais vão contra a ordem natural das coisas, tudo aquilo que Deus criou. Homem e mulher os criou, beleza? Mas não somente isso, eles também incentivam o extermínio em massa de pessoas para controle populacional. Então, assim, mesmo que eles realmente fossem nefilim, seres malignos que tentam esconder a verdade sobre a mônada, beleza? E sobre Jesus, eles estariam totalmente equivocados, não somente porque o que eles fazem mostram que eles são totalmente perversos, manipuladores, satânicos e mentirosos. A Bíblia usa o termo pessoas que somente maquinam mal, são pessoas perversas. Mesmo que eles fossem seres ruins que tentam esconder isso para a humanidade não se libertar, isso também está tudo errado, porque o próprio Jesus desconstrói esse entendimento e mostra que tudo isso não passa de uma grande mentira, de um grande engano. E um dos motivos principais que levam essas pessoas a acreditar nesse tipo de ensinamento, nesse tipo de doutrina, primeiro, são espíritos malignos, manipulação de espíritos malignos, mas também a falta do conceito do que é propriedade, beleza? Porque Deus, como Criador de todas as coisas, inclusive de nós, isso significa que nós somos propriedade dele. Ele é o único ser que é verdadeiramente soberano, beleza? Que tem domínio e poder sobre toda a criação, porque toda a criação veio dele. Então, esse monte de pergunta e de questionamento, buscando uma linha de raciocínio que faça sentido na nossa mente limitada, é idiotice, isso é insensatez, é besteira. Nós somos seres pequenos, totalmente limitados, beleza? Querendo questionar o nosso Criador. Se alguém entrar na sua casa e querer te questionar por que você pintou de tal jeito, por que você colocou a televisão ali, ficar te perguntando, você vai achar sucesso? Você vai achar absurdo. Cara, isso aqui é meu, eu faço o que eu quiser. Entendeu? Só que é difícil a gente compreender isso como pessoas racionais que entendemos a nossa vida como vida individual, né? Que achamos que entendemos o conceito de liberdade, beleza? Só que na verdade todos nós somos propriedade dele. Em Romanos 9 tem um texto interessante em que o apóstolo Paulo ele diz que, porventura, aquele que é o barro vai dizer para o oleiro, aquele que o moldou, por que você me fez assim? Isso não existe, cara. Isso não existe. Entendeu? Mas essas seitas secretas, elas têm essa linha de raciocínio, beleza? Então, assim, nesse vídeo eu dei uma desconstruída no entendimento equivocado e totalmente satânico dessas seitas, trazendo luz a respeito de Jesus e da mensagem do Evangelho. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa a sua opinião nos comentários, beleza? E, de novo, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Valeu!